promessas extraordinárias requerem provas extraordinárias. Então requer prova. Mas muitas pessoas esquecem de mostrar a procedência. E a maioria das vezes você conta a sua procedência com uma história. A história não só conta a procedência, mas cria uma conexão com a pessoa. Uma história bem contada, uma história de verdade. De novo, integridade. Não adianta você inventar uma história que não existe. Eu, por exemplo, a minha história ideal seria que eu vim do nada. A minha história ideal é que eu era um pé rapado. E aí consegui ficar rico. Essa é a história ideal. E não é verdade. Eu já ganhava bem. Eu já tinha uma vida boa. Entendeu? Então eu não vou tentar manipular a minha história para ser quem eu sou. A verdade é que eu era. É isso. Eu só não era feliz no meu trabalho. Essa era a história. Antes, é muito louco isso. Quando você estiver no processo de sedução, no processo de mostrar isso para as pessoas, no processo de oferta da sua técnica, vou mostrar uma técnica para vocês. Antes de falar sobre a técnica, conta a história da procedência. E eu vou te falar por quê. Por que tem que ser antes? Que é o seguinte, quando você entrar no valor, então você entra com, eu vou te ensinar isso, conta a história de onde você achou isso antes de ensinar. Porque é o seguinte, quando você começar a ensinar sobre a técnica, do jeito que eu estou ensinando aqui agora, por exemplo, as pessoas vão concordar ou discordar. Porque elas vão ter argumentos, é assim ou não é. Eu tenho uma visão diferente, não é bem assim. O cérebro, ele é capaz de concordar ou discordar de quê? De dados. Só que ele não tem como concordar e discordar de quê? De uma história. Ninguém concorda ou discorda com uma história. Ele pode não acreditar na história. E aí é uma questão de integridade. Mas é o seguinte, ele não tem como falar eu concordo ou discordo. Então o que acontece? Quando você discorda de uma história, quando você discorda de alguma coisa, você sai, você perde a atenção da pessoa. Só que na história, se ele entra na história, ele tende a acabar a história. Se vocês tivessem uma noção de como é que é contar uma história para vocês, é assim, eu entro aqui para vocês, a maioria das pessoas estão com o braço cruzado olhando assim. E é normal isso, reticência, alguma coisa. Quando eu conto uma história, o braço descruza e vocês levemente, inconscientemente vão para frente. E a história não precisa nem ensinar nada. E é o seguinte, por que você faz isso no começo? Porque a história conecta. Por que a história conecta? Porque na história, além de falar da procedência, eu ativo um outro gatilho, sabe qual que é? Similaridade. Algumas pessoas trabalhavam em um banco, ou numa versão do que elas chamam de banco. Algumas pessoas estavam em depressão no trabalho. E com essas pessoas a história cria conexão. E é muito mais fácil de você persuadir uma pessoa quando ela está o quê? Conectada com você. Então a maioria das pessoas tentam persuadir antes de conectar. E elas vão falar assim, mas ela não tem tempo para escutar a sua história. Você já está predisposta a nem escutar uma história que é interessante da procedência, que é importante para o método. Você acha que ela vai comprar lá na frente? Então aqui você já gera o quê? Conexão. Aqui você já gera procedência. Aqui você já gera reciprocidade. E as pessoas nem sabem que você está fazendo isso com elas.